Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, na carta de 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Vou ler aqui a partir do versículo 5. Estou lendo na versão NVI, diz assim, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a direção, ó Pai, neste momento, ó Deus, desta palavra, meu Deus, que será, ó Deus, entregue, Pai, à Tua igreja e a mim também, ó Deus. Que não seja, meu Deus, o meu querer e a minha vontade, que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as Tuas, que seja o Teu querer, em nome de Jesus, ó Deus. E que o Senhor, meu Pai, aleluia, repreenda, ó Deus, o impedimento, o empecilho, tudo aquilo que quer nos impedir de ouvirmos a Tua voz, os Teus ensinamentos, ó Pai, aleluia, venham cair por terra em nome de Jesus, venham ser queimados todo o mal, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. O livro de 2 Pedro, no capítulo 1, aqui o versículo 5, até o 7, nos dá aqui algumas é como uma receita de bolo, ele nos dá aqui um caminho para que possamos trilhar, E ele fala para nos empenhar, empenhe-se para acrescentar a fé, a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Então uma coisa vai complementando a outra, porque a partir do momento que a gente vai tendo uma dessas virtudes, outras vão se acrescentando, porque uma complementa a outra, na nossa vida. E é a partir disso que nós vamos crescendo, É a partir de cada virtude que vai sendo acrescentada às nossas vidas, nós crescemos um pouquinho mais diante do Senhor, Crescemos para o Senhor, É como os nossos filhos, A gente vê nascer e a gente vê que cada dia é um aprendizado, a gente vê que cada dia que passa eles vão crescendo, mês a mês a gente vê que eles estão de tamanhos diferentes, e com a nossa vida cristã não é diferente. Deus, Ele nos vê, ali novo convertidos como bebês, como crianças, porque não sabemos de nada, não temos o conhecimento necessário para termos uma vida consistente, uma vida com Deus consistente. Então, a palavra, ela é dada aos poucos ao novo convertido,
né? E aí a gente vai vendo que na nossa vida nós vivemos etapas na nossa vida. Nós vivemos etapas tanto na nossa vida física aqui nesta terra, como na nossa vida espiritual, né? Na nossa vida terrena, a gente tem etapas, né? A gente vai passando por etapas. A gente nasce, a gente cresce, a gente vai sendo educado pelos nossos pais, vamos aprendendo, né, o costume, vamos aprendendo ali tudo que os nossos pais passam para nós, e nós vamos ali crescendo, vamos sendo educados pelos nossos pais. E daí nós vamos para a escola, vamos ter um conhecimento, né? A gente, hoje em dia, né, a gente fala que os pais levam os filhos para ser educados nas escolas, mas o correto é que as crianças sejam educadas em casa, né? E na escola a criança só vai aprender ali as matérias escolares, aquilo que ela vai usar na sua vida profissional algum dia, né? Quando ela crescer. Então ela vai aprender a ler, ela vai aprender a fazer cálculos, ela vai aprender várias coisas, vai aprender história, as coisas do passado, porque as coisas do passado se repetem, né? Vão se repetindo. A gente vê coisas que aconteceram no passado e que acontecem hoje em dia, e que vai acontecendo. Então, a gente passa pela escola, né? Depois a gente vai crescendo, passa ali ensino fundamental, ensino médio, vai para a faculdade, vai aprender uma profissão. Você escolhe ali uma profissão que você quer exercer na sua vida profissional, e ali você faz, né, este curso, você vai, aprende aquilo que você quer fazer na faculdade, na universidade, e a gente vê que são etapas, a gente vai passando por etapas, né, e cada vez mais que passamos por essas etapas, nós vamos crescendo um pouquinho mais. A gente não fica como éramos quando crianças, quando nascemos. Quando precisávamos, dependíamos na realidade dos nossos pais, né? E a gente vai ganhando ali, a gente vai adquirindo ali, como a gente vai fazendo as coisas sozinhos, né? Vai aprendendo, vai fazendo sozinho. A gente vai passando etapas, a gente, né, acaba os estudos na faculdade, a gente vai trabalhar, né? Vai ganhar o dinheiro. Muitas das vezes a pessoa quer sair de casa, quer morar sozinho, e aí vai passando, vai crescendo, vai passando etapas. Aí chega aí ao momento de casar, a pessoa casa, constitui família, e aí começa tudo de novo, porque ela era uma criança, ela cresceu, e aí ela forma uma família ali, casa-se, e ali tem filhos e outra família é formada. Aí é um ciclo, né? É um ciclo isso. Mas são etapas que a gente vai passando na nossa vida, né? Tudo são etapas. Então nós vamos superando todas as etapas. Muitas das vezes são etapas difíceis, são difíceis de superar. Mas nós, quando temos o Senhor do nosso lado, fica mais fácil, porque Ele nos diz que Ele nos ajuda a carregar o nosso fardo, né? Ele ajuda a carregar o nosso fardo. Então, passar por essas fases vai ficando mais fácil, né? Porque nós temos o Senhor conosco, né? E aí a gente vai passando, né? Vai crescendo a nossa vida terrena. E aí eu fui pensando nisso, eu pensei, né? Se a gente passa por etapas na nossa vida aqui nesta terra, a nossa vida física, né? A gente também tem etapas na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, com Cristo. Nós temos etapas também.
E é quase parecida com as etapas que nós temos aqui nesta terra. Nós, quando nos convertemos, somos como crianças, né? E a palavra diz que quando nos convertemos, não é bom que tenhamos, né, o alimento mais pesado, a palavra mais pesada, mas é bom que comece ali como se fosse com leitinho. Como a criança, quando ela nasce, ela precisa de leite, né? Ela precisa do leite, e ali o leite materno sustenta aquela criança, até certo ponto. Depois ela começa, ela vai querendo mais, e aquele leite já não sustenta mais a criança. E aí a mãe começa a dar uma comida mais sólida, um pouco mais sólida, não tão sólida, mas um pouco mais. E conosco, nosso relacionamento com Cristo é da mesma forma. Quando iniciamos a nossa vida espiritual com Jesus, primeiro vem ali o alimento, o leitinho materno de Jesus. E aí nós vamos nos fortalecendo, porque é através do leite que fortalece, aquele leitinho vai fortalecendo a cada um de nós, as nossas vidas vai fortalecendo, né? Depois vai aumentando ali, vai passando do leite, vai começando ali uma papinha, uma comida mais sólida. Mais para frente já está comendo arroz e feijão, né? E mais para frente já está comendo até feijoada ali, né? Uma comida bem uma comida bem mais forte, né? Que chega pesa, né? E com a nossa vida espiritual é dessa forma também. Porque Deus, Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que cresçamos. Ele não quer nos ver estagnados, parados. Não quer nos ver somente sentados em bancos. Nós temos que ser útil para o Senhor. Nós temos que trabalhar para o Senhor. A palavra dele diz que é grande, né, a seara, é grande ali, né, a colheita, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Muita gente para alcançar. Então nós somos os trabalhadores, nós somos aqueles que vão colher, que vão, né, colher os frutos aí fora, como a palavra dele diz, porque, né, os frutos estão aí fora, basta nós irmos atrás. E é isso que ele quer, que nós cresçamos, que nós trabalhemos para ele, né? Ele quer que nós não fiquemos estagnados, da mesma forma que vamos passando etapas, vamos superando etapas, né? E para comprovar isso, em Mateus 13, o versículo 15, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 15, diz assim, ó: pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Porque Deus quer salvar. Ele quer salvar. Jesus Cristo quer nos salvar. Ele dá a oportunidade para que sejamos salvos. Ele diz aqui que o coração do povo, né, é insensível, é duro, é uma pedra, né? Só que se não fosse dessa forma, né, se eles ouvissem, se olhassem e entendessem com o coração, essas pessoas se converteriam, como nós nos convertemos, né? Se estamos aqui é porque um dia nosso coração foi quebrantado, né? Se estamos aqui porque um dia o Senhor, a palavra de Deus nos tocou e Deus transformou as nossas vidas. E nós estamos aqui perseverando, né? Firmes, porque Ele sustenta as nossas vidas, né? Então, a primeira etapa é essa, é se converter.
primeira etapa, né? É se converter. Depois que nos convertemos, estamos ali, né, na igreja todos os dias, está ali no primeiro amor, está no fervor. Você começa a aprender de Deus, começa a aprender, ter o conhecimento da palavra, começa a ter o conhecimento da palavra. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e sempre. Amém? Então é isso. O Senhor Jesus Cristo quer que cresçamos. Ele não quer que fiquemos estagnados, porque a palavra é que sustenta as nossas vidas, a palavra é que nos dá o caminho, né? Em Salmo 119, 105 diz, ó: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Né? Então a palavra de Deus é o caminho, é por onde temos que andar, até chegar no nosso destino final. Então é a palavra, né, essa que sustenta, né, desde lá do começo, vai começando ali com o leitinho, depois vem um alimento mais sólido, é isso, é a palavra, é o conhecimento. Então o conhecimento, né, que vai nos dar o crescimento. A palavra vai nos dar o crescimento, assim como o alimento para a criança, o leite, depois a comida sólida, ela ali vai sustentando e ela também vai dando os nutrientes necessários para que a criança venha crescer com saúde, saudável, vai formando ali, né, os ossos vai se formando, vai se fortalecendo, a criança vai ficando de pé, vai crescendo, vai andando, porque tem um alimento correto, tem um alimento certo, e o nosso alimento correto, certo, é a palavra de Deus. Esse é o alimento correto para nós. Então, depois de se converter, nós temos que adquirir o conhecimento da palavra do Senhor. Temos que adquirir, né? Porque é isso que Ele quer, que nós cresçamos, como diz aqui em 2 Pedro. Que nós cresçamos para que ninguém venha nos enganar, porque são muitos falsos profetas aí fora, há muitos falsos profetas, falsas doutrinas, muitos falsos ensinamentos, assim como era ali depois, né, ali depois da morte e ressurreição de Jesus, ali no início da igreja, Paulo, Pedro, todos eles já alertavam para esses falsos profetas. Todos eles já alertavam para esses falsos ensinamentos. Ainda assim é nos dias de hoje. Ainda assim é nos dias de hoje. Então esse conhecimento que nos dá o crescimento, mas que também nos mostra o caminho correto, que nos ensina os mandamentos verdadeiros de Cristo, né? Depois, né, desse conhecimento, depois de adquirirmos o conhecimento da palavra, o que nós fazemos com o conhecimento? O que nós fazemos com o conhecimento de uma faculdade? O que nós fazemos, né? Nós vamos aplicar esse conhecimento na nossa vida. E essa é mais uma etapa da vida do cristão. Aplicar tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida. Nós temos que aplicar, não basta só conhecer, não basta somente ler. Nós temos que ler. A palavra dele diz que nós temos que guardar em nosso coração, mas também temos que aplicar na nossa vida. Tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. Porque Ele é um bom mestre, Ele é um bom professor.
Ele quer nos ensinar, né? E em Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim, ó: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aplicar o conhecimento, aquilo que nós aprendemos, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. Aplicar esta palavra na nossa vida, todos os conhecimentos que nós adquirimos, com a leitura, com as pregações, é fazer a vontade de Deus, né? É fazer a vontade do Pai. Através do que nós fazemos esta vontade? Através da obediência. Obedecendo aquilo que Ele nos deixou, aquilo que está escrito. É obedecendo. Fazer a vontade de Deus é obedecer aos seus mandamentos, à sua palavra. E é assim que nós aplicamos esse conhecimento na nossa vida. É desta forma que nós aplicamos o conhecimento na nossa vida. E o legal, né? O legal de nós servirmos ao Senhor é que por algum tempo, algum período da nossa vida, a gente está ali, a gente vai para a igreja, a gente vai sempre para a igreja, mas parece que vira uma coisa automática, né? Mas aí, a partir do momento que Deus, ele requer mais da pessoa, ele começa a lhe dar uma apertadinha na pessoa, né? A partir do momento que ele quer que aquele servo ali, aquele filho dele, ele quer que aquela pessoa, aquele abençoado, faça mais para ele, aí ele começa a estreitar o caminho desta pessoa. E o legal disso é que nós vivemos isso na nossa vida. Nós vivemos isso na nossa vida. Porque o Senhor nos dá o conhecimento. Ele nos dá o conhecimento ali, ó, numa boa, né? Mas ali o servo ali às vezes ouve. E aí ele não quer. Ele só quer ouvir, né? Mas ele não quer pôr em prática. Ele não quer mudar um pouquinho. Ele quer, não, eu só quero ir para a igreja, ouvir a palavra. Já está bom para mim. Mas Deus quer mais, né? Deus quer mais dessa vida. E aí ele dá aquela apertadinha na pessoa, né? Ó, meu filho, eu quero um pouquinho mais de você. Eu quero que você fale do meu amor. Eu quero que você faça alguma coisa para mim. Eu tenho grandes propósitos para você. Eu tenho, né, grandes coisas a cumprir na sua vida. Só que se você não se colocar no caminho correto, né, se você não vai pelo amor, aí você vai, né, por um pouquinho de dor, né? É assim conosco. É assim que funciona. Porque muitas das vezes nós não queremos. Muitas das vezes a gente não quer mudança. A gente quer viver, não, só aqui está bom o básico, né? Só o básico. Queremos viver só aquela rotinazinha só. Mas Deus, Ele quer mais de nós. E é por isso que Ele dá aquela apertadinha. E o legal disso tudo é que nós vivenciamos isso na nossa vida e a gente, nossa, né? A gente aprende, né? A gente leva aquele puxão de orelha do nosso pai ali e a gente, nossa, né? A gente começa a ver com outros olhos. Parece que os nossos olhos espirituais se abrem, a gente percebe que do jeito que nós estávamos não era o jeito que Deus queria, mas Ele vai nos colocando e a gente vai vendo, né, uma evolução na nossa vida. Nós conseguimos enxergar isso na nossa própria vida.
Que a gente saímos de um lugar e vamos para outro, porque nós vemos que nós estamos evoluindo e nós vemos que a palavra dele está se cumprindo em nós, né? Ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento, e a gente vê isso se cumprindo na nossa vida. A gente vê essa palavra se cumprindo. Nossa, como eu era 6 meses atrás, como eu era 1 ano atrás, nossa, e como eu estou hoje. É totalmente diferente. Minha vida foi transformada. Minha vida foi totalmente transformada e eu nem queria, dessa forma, né? Eu nem queria, mas hoje eu quero, hoje eu estou aqui. E hoje eu quero trabalhar para o Senhor, hoje eu quero fazer a vontade do Senhor. Hoje eu quero morrer para o mundo e viver para Deus, né? E depois, né, de nós aplicarmos o conhecimento daquilo que nós aprendemos, aí a gente entende que tudo isso que nós passamos é para que nós tivéssemos, né, nós temos essa oportunidade de salvação, porque todas essas etapas que nós passamos foi para chegar num ponto final, e o ponto final de tudo isso é a nossa salvação. Em Atos 16:30 diz assim, ó, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Esta passagem aqui, né, de Atos, capítulo 16, é a passagem onde, né, Paulo e Silas são presos, encarcerados, né? E ali o carcereiro ali, né, ele vivencia ali um momento ali bem diferente, né, do seu cotidiano, né? 2 grandes homens de Deus estão presos ali, lá no fundo da cela, estão acorrentados, mas aqueles homens ali estão orando, louvando ao Senhor. De repente, né, um terremoto ali, né? E aí, o carcereiro ali acha que todo mundo ali tinha fugido, que a vida dele já tinha sido acabada ali naquele momento. Ele achava que ele já ia, né, que não tinha mais jeito para ele. Né? E ali Paulo e Silas, né, fala para ele, não, ainda tem jeito sim. Né? E ali muda a situação, né? Muda a situação porque aquele homem ali de carcereiro começa a cuidar, né, deles. Passa a cuidar de Paulo e Silas. E através ali da vida, daquele testemunho que ele vivenciou, né, ele viu ali, né, um grande milagre ali. E ali ele leva, né, esta passagem, o versículo 30 diz que então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Né? Então, o que se deve fazer para ser salvo é tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui, né? É aprender de Deus, é obedecer a Deus, é aplicar seus mandamentos em nossa vida. Né? É viver no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e que esta palavra, né, espero que tenha falado com cada um, assim como falou ao meu coração nesta noite.